Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Então, esse ano, a nação escolhida, né? As nações escolhidas, o continente escolhido, no continente africano, né? Confere, Ariadne, continente africano, né? O continente africano nós vamos estar orando, não é isso? Então, as nações da África, só a Nigéria não, né? Certo, mas a nossa oração é para o continente africano, né? Todas as nações da África. Depois nós vamos colocar aí as nações desses continentes, né? São muitos e que estão sofrendo isso daí, viu, irmãos? Sofrendo terrivelmente, né? Agora há pouco, antes de nós, bem no início do culto, o Espírito Santo falou muito claro no meu coração que nós vamos chegar às nações, viu, irmãos? Amém? Amém, irmãos? Nós vamos chegar às nações. Foi uma palavra vinda de Deus ao meu coração e com certeza isso vai ser verdadeiro, né? Para nós, isso vai ser realidade para nós daqui a algum tempo, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos estar investindo muito em missões, nas nações, aonde Deus nos mostrar. Com certeza Ele vai também preparar missionários para ir a essas nações em nome do Senhor Jesus. Ok? Irmãos, nós tivemos essa semana, antes de entrarmos aqui na palavra, vamos quebrar um pouco o protocolo hoje. Nós tivemos essa semana, eu não sou muito assim de comemoração, humanamente falando, é o dia do tal, é o dia daquilo, né? Eu acho que o Senhor é maior do que tudo isso, mas nós não podemos deixar, por alguns princípios também, nós não podemos deixar não de exaltar, de reverenciar um pastor, nada disso, mas nós não podemos deixar de nos lembrarmos que Deus, que é da vontade de Deus, que haja um líder sobre o seu rebanho, né? Todas as igrejas do Senhor Jesus, ela é composta de líderes e de pastores que guiam esses rebanhos, né? E essa semana foi o dia do pastor. Eu vi aí muitos irmãos se manifestando no Zap, nas redes sociais, né? É muito importante isso. Eu, naquele momento, com certeza, eu me lembrei do meu primeiro pastor que eu tive, né? Onde eu aceitei Jesus em casa. Mas no domingo, na terça-feira, eu corri para a Igreja Batista Independente, Cidade Jardim, para publicamente declarar que eu estava aceitando Jesus na minha vida. Isso em 88, final de 88. E aí, final de 89, né? Eu sempre faço confusão, uma hora eu quero pegar essa data direito. E ali eu me lembrei do pastor José Carlos da Silva e Souza, sei até o sobrenome dele. Um grande pastor e que eu aprendi muito. Foi o começo da minha vida, né? Depois me veio um outro pastor, né? Valtoir Martins Ferreira. E depois, pastor que fez sobre nós também, pastor Gilmar Martins Ferreira também, né, pastor? Martins Ferreira. Então, tive 3 pastores, 3 líderes, né? Para não dizer os outros que estavam sendo como bispos também, como apóstolos, né? Eu devo a gratidão muito ao pastor, que eu considero como um apóstolo aqui em Goiás, o pastor José João de Almeida. Não sei se vocês já viram, né? Na década de 50, ele veio para Goiânia e com aqueles megafones em cima da bicicleta, me parece que a mulher gestante, igualzinha a Fabiana ali, na garupa da bicicleta, e os dois, o casal, falando de Jesus em alguns lugares aí, né? Se eu não me engano, a história mais ou menos começou assim, né? Vila Operária, debaixo de uma árvore, né? Esse homem veio do sul do país, Rio Grande do Sul, ele é de Cachoeirinha, Grande Porto Alegre, e veio pregar a palavra. E aqui ele trouxe, né, consigo, com certeza, as raízes, o início da igreja batista, né, no qual eu nasci nesta igreja. Então eu quero aqui nesta noite
recitar algumas palavras como um editorial que o Zap dos pastores do MDA proferiu aqui. Eu queria fazer isso para os irmãos, para que os irmãos saibam o valor realmente de um líder, de um pastor, e o quanto nós devemos orar pelos nossos líderes, os nossos pastores, né? A Bíblia recomenda isso. Ore pelos seus líderes, vele pelos seus líderes, porque é muito importante, né? Para que depois também venha sobre nós esse peso, essa responsabilidade na vida de cada um, no qual Deus chamar para o ministério da palavra, tá bom? Eu queria chamar aqui, então, que fique à frente, por favor, os pastores Valtuir e pastora Geni e a pastora Lilza, né? Por enquanto, né, irmãos? Porque, com certeza, muitos pastores vão surgir deste ministério, né? Eu queria chamar também o pastor Hélio e a pastora Priscila, né? Que viesse aqui à frente também. Fica bonitinho aqui, vocês estão meio de lado. Vocês estão bonitos, né? Fica aqui, ó. Chega mais para cá um pouquinho. Pastor Hélio e pastora Priscila, para quem não conhece, vieram também da última igreja ali do pastor Ailton, né? Foram consagrados ali. E eu quero declarar essa palavra na vida deles também, em nome do Senhor Jesus. Daquilo que foi escrito aqui no site, aqui no Zap, aliás, do pastores do MDA. Ouça, por favor, e receba essa palavra como uma palavra de Deus aos líderes e aos pastores da igreja. O valor de um pastor não é medido por sua popularidade, poder de persuasão ou qualidade de pessoas que a atrai, mas sim por seu caráter e fidelidade a Deus. João 6, 66, 67. O valor de um pastor não é medido pela aprovação de homens, mas pela aprovação de Deus. O pastor é segundo o coração de Deus e não segundo o coração de homens. Jeremias 3,15. O valor de um pastor não é medido pelo tamanho de sua igreja, mas por suas qualidades éticas, morais e espirituais. O valor de um pastor não é medido pelo volume das entradas financeiras de sua igreja, mas por sua capacidade de suprir seu rebanho com a palavra de Deus. Há pastores que se preocupam com a lã, há pastores que se preocupam com as ovelhas. O valor de um pastor não é medido pelo salário que ganha, mas pelo serviço que presta. O valor de um pastor não é medido por sua capacidade política e de articulação, pois muitas vezes ele deixa de ser politicamente correto para permanecer justo e reto diante de Deus. O valor de um pastor não é medido pelos cargos que ele ocupa na denominação, mas pelo serviço que presta à obra de Deus. O valor de um pastor não é medido pela satisfação de seus ouvintes, mas por sua pregação coerente aos valores do evangelho bíblico, capaz de transformar vidas. A sua mensagem, ao invés de massagear o ego humano, às vezes desagrada por confrontar o ouvinte com a verdade. O valor de um pastor não é medido pelo seu poder ou status, mas por sua submissão e obediência a Deus. O valor de um pastor não é medido por sua autossuficiência. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza de homens que às vezes julgamos fracos e incapacitados. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9. O valor de um pastor não é medido por sua condição física, mas por sua condição espiritual. O valor de um pastor não é medido pela qualidade de amigos ou pessoas que o rodeiam, mas sim por seu amor às pessoas. O valor de um pastor não é medido pelos seus discursos, mas pela autoridade de seu viver. O valor de um pastor não é medido pelo crescimento quantitativo ou não da membresia da sua igreja, mas pelas transformações que suas mensagens geram em seus ouvintes. Há por aí templos cheios de pessoas perdidas e igrejas pequenas onde pessoas experimentam a salvação em Cristo. O valor de um pastor não é medido pelo seu poder de empolgar sua igreja ou plateia,
pois seu chamado é para pastorear e não para animar auditório. O valor de um pastor não é medido pelas crises que passam ou deixa de passar, mas pela maneira como se comporta em momentos difíceis. O valor de um pastor é medido por critérios divinos e não humanos. O pastor é dependente de Deus e não de homens. O pastor é homem frágil e pequeno, por meio do qual Deus realiza coisas grandes e extraordinárias. O pastor sabe que seu chamado é para pastorear e não para gerir empresas. Ele não se preocupa com números, mas com a saúde de suas ovelhas. O verdadeiro pastor não se contextualiza ao mundo, mas se esforça para tirar vidas do mundo. O pastor de valor forma valores. Amém? Vamos aplaudir esses pastores, irmãos. Amém? Então aqui está esse grupo de pastores, né? Esses homens e mulheres aqui, guerreiros fortes, e que com certeza vão ser grandes instrumentos no ministério da Igreja da Paz Betel. Amém? Honre e abençoe em nome de Jesus. Vamos aproveitar que está todo mundo aqui então, né? Amém? Hoje nós temos uma data muito importante para nós também, que é o aniversário do pastor Valtuir. Amém? Completando aí 38 anos, já assim, já mais maduro, né? Amém? Quase, né? Quase 38. E nós queremos orar por ele aqui, viu, irmãos? Abençoar a sua vida, amém? Como pastor, como um homem que Deus capacitou e com certeza está no meio de nós com um grande propósito que Deus tem. Amém? Eu quero orar aqui, tenho o privilégio de orar por ele, amém? Mas eu queria que seus discípulos estivessem junto com eles aqui da sua célula, do seu discipulado. Vem aqui estar presente junto com eles aqui, amém? Porque além de ser pastor de alguns discípulos, mas ele é pastor também, né? O vice-pastor da igreja e um pastor de todo este rebanho também, amém? Através desse pastor que eu fui consagrado, né? O óleo desceu sobre mim, porque Deus o autorizou a me chamar ao ministério, que ele viesse colocar, impor as mãos e trazer a unção sobre mim, amém? Por isso eu quero honrar ele muito e dizer que esta igreja nós amamos muito, amém? E é uma data muito importante, porque com certeza Deus completou mais um ano de vida, deu mais um ano e com certeza vai dar muitos, e muitos ainda, amém? Vem cá os discípulos aqui, pode ficar aqui, pastor, no meio dos discípulos aqui, as ovelhas, né? Pastor, tem que cheirar a ovelha. Amém. Vamos orar, irmãos. Queria que vocês se colocassem em pé, levantasse a mão aqui em direção ao pastor Valtuir, amém? E vamos abençoá-lo em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai, pela vida do pastor Valtuir, Senhor. Mais um ano o Senhor deu a ele, Pai. Mais um dia, Senhor, especial, que ele olha para trás e vê quantos anos o Senhor já deu e quantos ainda virão, Senhor. Que a sua esperança, o seu amor, o seu coração de pastor, de líder, de pai, de avô, permaneça forte e firme, Senhor, nesse chamado no qual o Senhor deu a ele, Pai. Ó Deus, que o Senhor continue fortalecendo e abençoando o teu filho com saúde, Pai. Saúde para vencer as dificuldades, os intempéries. Força para vencer, Senhor Deus, suas lutas que virão, Senhor, no seu ministério, meu Pai. E, ó Deus, uma visão de águia, Senhor, para, ó Deus, ver aquilo que o Senhor tem de longe para ele, que virá, Senhor, ainda em vida em suas mãos, Pai. Que ele possa ter essa esperança, o seu coração cheio, ó Deus, em tua presença, cheio, ó Deus, em fé, meu Pai. Como igreja aqui nós abençoamos e te agradecemos por mais um ano de vida e por muitos que virão da tua presença, muitos que virão da tua vontade, muitos anos que virão do teu querer para a vida do teu filho, Pai. Nós abençoamos e te agradecemos e te louvamos, Deus poderoso, Deus de Israel. Nós te louvamos pela vida deste homem, deste servo que o Senhor nos deu, Pai, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir. Parabéns para você nessa data querida.
muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe, te dê santidade, muitos anos de vida, muitas felicidades. Viva o pastor Voltuí! Amém. Graças a Deus, né? Amém. Pode abraçar aí. Os presentes podem vir depois, não tem problema, né? Graças a Deus, né, irmãos? Graças a Deus. Por homens fiéis, valorosos, que Deus coloca no nosso caminho e que nos ajudam a crescer e a ter uma vida digna também através do seu testemunho, da sua palavra, né? E bom. Amém, irmãos? Irmãos, eu tenho uma palavra nesta noite. 15 para as 8? Ah, está atrasado ali. Esse é o horário oficial de Brasília. 8 horas e 34 minutos. Amém? Vamos chamar a próxima música. Opa, não estamos na rádio, não. Desculpa. 2 Coríntios, capítulo 1, irmãos. Eu acho que já aconteceu com o Darlan, alguns irmãos que pregam, Tiago, pastor Voltuí, pastora Geni, Lios, alguns. Você já viu aquela palavra que alguém ministra? Eu recebi essa palavra numa conferência. E essa palavra fica ali latejando o tempo todo dentro de você. Parece que é algo que acomoda o seu espírito e que assemelha com aquilo que você é, com a sua vida. Eu me senti muito, assim, fortalecido por esta palavra, e por isso que eu quero trazê-la, essa palavra aos irmãos nesta noite, com certeza não como eu ouvi, mas dentro do mesmo princípio, tá bom? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, o verso é o 3. Encontraram aí, irmãos? Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, diga misericórdia, e Deus de toda consolação, diga consolação, diga encorajamento. Quando você diz consolação, você está dizendo também encorajamento. Verso 4. Que nos consola em todas as nossas tribulações, para que a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Até o verso 7, que é o último agora. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Amém? E eu pude ouvir nessa palavra, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Eu pude ouvir nessa palavra sobre encorajamento, algo que talvez durante muitos anos, ouvindo mensagens, pregando a palavra, eu não fiquei atento a esse princípio que foi pregado. O pastor disse que um ministério que ficou, de certa forma, paralisado, emperrado, né? Que é esse ministério de encorajar as pessoas. O ministério de encorajamento. E isso realmente me chamou a atenção, caiu no meu espírito, e eu pensei, meu Deus, é isso que nós precisamos como igreja, colocar isso em prática na nossa vida. Colocar em prática na nossa família,
no nosso trabalho, no nosso cotidiano, né? Porque nós sabemos, irmãos, que o inimigo, ele é especialista em desencorajar as pessoas, em trazer medo, opressão, dúvidas, incredulidade. O inimigo, ele trabalha como um ser milenar, né? Desde a criação de todas as coisas, Lúcifer já estava presente diante do Senhor, diante de Deus, como anjo de luz. Então ele conhece muito bem, ele sabe das estratégias como executar para trazer desânimo, para trazer, acima de tudo, medo sobre a vida das pessoas. Nós sabemos que a vida de Paulo, quando ele se converteu, foi uma conversão realmente poderosa que aconteceu na sua vida. No caminho de Damasco, ele teve um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. 3 dias cego. Depois os irmãos, né, orientados pelo Espírito Santo ali, trouxe sobre ele um consolo, trouxe sobre ele um encorajamento. E ele, com a sua fé, né, retomou a sua visão e começou, então, sua caminhada cristã junto com a igreja em Israel, em Jerusalém. Mas por estarem ali com os irmãos e por ter com certeza, um testemunho horrível da sua vida pregressa, passada, as pessoas não receberam ele com bons olhos. E às vezes isso acontece conosco também. Ah, mas está sentada aqui uma ex-prostituta. Quem foi essa mulher? Nossa, esse cara matou 15 ali, era marginal, agora está ali, convertido. Às vezes a gente fica, né, com aquela coisa no nosso coração, com uma certa, tipo assim, ele lá, eu aqui, que eu não me misturo, né? Paulo sofreu isso na carne, irmãos, de viver em Jerusalém como um homem que estava ali, se aproximou da igreja, os irmãos da igreja, e as pessoas o recebeu ali, com certeza, muito assim com o pé atrás. Esse cara perseguia a igreja, esse cara era um carrasco da igreja, esse cara mandava matar, esse cara batia, esse cara arrastava, né, com animais as pessoas na rua, fazia um verdadeiro show contra os cristãos e agora está dizendo que é crente, é um servo de Deus. E aí Deus então levanta quem? Depois que ele desanimou, ele voltou para sua casa, né, e ficou desconsolado, triste, abatido. Com certeza a sua fé caiu ao chão. E quem que Deus levanta, irmãos, para encorajar esse grande homem? Diga, Barnabé. O próprio nome Barnabé é algo dirigido por Deus, né? Ou seja, Bar, filho, Nabé, encorajador, consolador. Filho do encorajamento, filho da consolação, significa o nome Barnabé. Então Deus escolhe este homem para ir até Paulo e dizer: ô, levanta, ô, acorda, você foi chamado, cara. Você não precisa de ouvir aquilo que o diabo lançou sobre a sua vida. Você não precisa de ficar preso à falácia do inimigo. Você não precisa de ficar ouvindo aquilo que o inimigo tem contra a sua vida. Porque você precisa de ouvir aquilo que Deus tem para você. Paulo, você foi chamado para ser o maior missionário que Deus colocou nessa terra. Que eu creio abate Cristo. E o maior é Cristo. Mas o maior depois de Cristo foi Paulo. Chamado, né, Saulo, o ex-Saulo de Tarso, da cidade de Tarso, da Cilícia. E aí então, esse homem se converte, mas ele precisa de um ânimo, ele precisa de uma injeção. E aí Deus separa quem? Barnabé para fazer isso com ele. E essa igreja, irmãos, ouça o que eu vou dizer para você aqui agora. Esta igreja, Igreja da Paz Betel, estes homens que aqui estão, mulheres que aqui estão, servos, foram chamados também, e nós temos o DNA dentro de nós, nós temos o sangue, né, daquilo que eu vou dizer aqui agora para você. Você também é um encorajador. Amém? Você é uma pessoa que consola. Fomos chamados para sermos consoladores.
Tem pessoas que às vezes a gente ouve alguns irmãos chamando, alguns pastores ali, você vem na reunião e tal, vem. Você pensa assim, meu Deus, mas não está dando resposta aos pastores que estão ali pagando o preço, não dá resposta. Mas nós não podemos desistir, porque os consoladores, os encorajadores não desistem jamais, irmãos. Para isso que nós somos chamados. E este ministério do encorajamento já veio junto com a igreja. E já veio também junto com os patriarcas. Nós vemos ali, né, Moisés encorajando quem? Josué. E depois a gente vê Josué também encorajando outros, né? A gente vê em várias passagens da Bíblia, em várias histórias que a Bíblia mostra, de homens e mulheres que encorajaram em todo o tempo. Esther, né? Olha, se aquela mulher não fosse uma mulher corajosa e encorajadora do povo de Israel, o povo de Israel tinha sido dizimado naquele tempo. Então hoje a palavra para nós aqui nesta noite é encorajamento, né? O diabo, irmãos, nós precisamos de estar atento, porque ele tem armas poderosas para trazer o desânimo. Mas aquele pastor, não vou com a cara dele. Aquela igreja, pelo amor de Deus. Mas aquela célula, misericórdia disso. Eu vou dizer para os irmãos, em tudo que Deus colocou na minha vida, no meu coração, e desde o dia em que eu falei, Senhor, eu te recebo, eu só desanimo de alguma coisa, eu só fecho alguma coisa, se Deus determinar. Enquanto, irmãos, Deus estiver me sustentando naquele chamado, naquele propósito, eu não desisto. E nós não podemos desistir. Pastor, porque o senhor não sabe, a minha cela é lá no pé do morro. Deus te chamou, Ele te capacitou, porque você consegue subir aquele morro. Amém, meus irmãos? Você consegue fazer isso. Então você é um filho do encorajamento. Você também é um Barnabé, um filho da consolação também. E para isso que nós somos chamados. Aquilo transbordou no meu coração, aquela palavra, porque às vezes a gente não fica atento a certas situações. Às vezes não abrimos os olhos, não ficamos atentos àquilo que o inimigo vem para nos trazer o desânimo, para nos colocar muitas das vezes incapacitado de fazer certas coisas, assim como ele fez com Neemias. Queria fazer com Neemias, aliás, mas não conseguiu, porque Neemias não deu ouvidos à voz de Sabalá e Tobias, que eram demônios, considerados demônios na Bíblia. Neemias não se prostrou, não desceu, não baixou a guarda, porque ele estava diante de uma missão, de um propósito. Nós estamos, irmãos, debaixo de uma grande missão nesta terra. A nossa missão não é somente ter a nossa família, filhos, comprar isso, adquirir coisas, não. Você viu aqui, né? Nesse chamado às nações da África, muitas coisas nós precisamos de fazer. Grandes coisas nós precisamos então de desgrudar da nossa vida, desarraigar do nosso coração, para que a nossa vida possa realmente ter um grande proveito para esse tempo, para essa geração. Pessoas que estão perdendo o seu tempo e em vez de ganhar um tempo, glorificando a Deus com vidas, com almas, com orações, com intercessões, encorajando outras pessoas. Pastor, mas como que eu vou encorajar se eu estou sem nenhuma coragem? Amém. Deus vai te encorajar. Deus vai colocar alguém sobre você, um discipulador para te encorajar. Depois você então faça a mesma coisa com outros. Porque o cristianismo é isso, é partilhar, né? O cristianismo é a contribuição de todos juntos. Vocês vão ver o dia que o prédio da igreja estiver pronto, irmãos, liquidado. Você vai olhar para aquele, né, para aquele monumento que Deus vai nos dar ali, grande em vista desse lugar, e nós vamos olhar e falar, olha, com poucas pessoas que participaram, ajudaram, Deus nos deu a condição de ter muito, né? Porque é aquilo que nós lemos sobre os pastores, nós não dependemos do homem, nós dependemos de Deus. E quando Deus move o coração de alguém, Ele vai e transforma a vida de uma pessoa, de um grupo, de uma sociedade,
porque Deus o capacitou para fazer isso, assim como ele fez com Barnabé. Gerou dentro daquele homem o próprio nome dele, diz respeito do seu caráter, né? Da sua personalidade. E ele não olhou para as circunstâncias, para os problemas de ir até então Saulo, convertido como Paulo agora, né, presente, consolá-lo. Dizer que ele estaria com ele então nas viagens, eu vou com você, eu vou te ajudar, calma aí, levanta, né? Arruma sua mala e vem comigo, vamos embora. Isso é precioso demais, irmãos. Porque quantos de nós vamos chegar até o nosso último dia de vida, quando nós olharmos e pensarmos de todo um filme, de tudo que passou na nossa vida, quantas pessoas que nós vamos lembrar que nos encorajaram também? Quantas pessoas que nos encorajaram? Eu vejo, às vezes, algumas histórias sobre a oliveira, aonde ela nasce, todas as árvores ao seu redor são alimentadas por ela. Ela é uma consoladora. E Jesus é considerado como a oliveira verdadeira. Nós somos o quê? Aqueles que foram enxertados nessa oliveira. Então nós temos o DNA da consolação. Nós temos o DNA do encorajamento também. Aonde a oliveira está edificada, plantada ali, como uma grande árvore ainda frutífera do que é, produz o azeite, que é o símbolo do Espírito Santo. Ela, ou seja, alimenta as árvores que estão do lado. Se tem alguma doente, a raiz dela vai até aquela árvore doente e nutre aquela árvore. Você nasceu para nutrir as pessoas, irmãos. Nós nascemos para nutrir aqueles que estão doentes por aí. Eu sei que talvez muitas pessoas vão chegar diante de você e dizer que você é chato, que você é enjoado, é carola, é isso, é aquilo, larga do meu pé, chulé. Muitas vezes as pessoas vão dizer isso para você. Mas você é aquela pessoa que tem a visão, irmãos, do reino de Deus. Você quer levar vidas para o Senhor. Você não desperdiça o seu tempo. Você não desanima no decorrer da sua caminhada, da sua vida cristã. Você já pensou se Paulo tivesse desanimado então? Meu Deus, né? O encorajamento, irmãos, desperta os líderes e irmãos para uma mudança de mentalidade. Encorajar é estar com a mente nova. Porque existe, assim como existe encorajadores, consoladores para o reino de Satanás, para o império do maligno, existe os encorajadores e os consoladores do reino de Deus. Eu lembro, adolescente, pessoas vinham na minha casa, vamos para a festa tal, vamos para o lugar tal. Ou seja, às vezes você estava ali desanimado, é mesmo, tem festa, tem isso, então vamos. Era animado, era consolado por aquele convite. Então, dois reinos se degradam, dois reinos lutam um contra o outro. E nós fazemos parte de um reino vencedor. Amém? Nós fazemos parte de um reino, né, que tem todas as armas que Deus nos deu para vencer todo o império maligno. Todo o império das trevas que vai te desanimar. Né? Eu vejo muitas das vezes a profissão da saúde é uma área que você precisa de, quando ver alguém, um enfermeiro, um médico, encoraja, porque o que eles passam por experiências de pessoas que estão mortas nas suas mãos ali, né? Precisam ser encorajados. Todas as pessoas, né? Não só o da saúde, mas em todas as áreas. Às vezes eu vejo meu pai, um pedreiro, levantar de manhã ali, ter que pegar naquela colher. Quantos e quantos anos ele trabalhou isso dessa forma? E às vezes ele encorajava as pessoas que trabalhavam ao lado dele ali. Animavam as pessoas. Sem estudo, sem conhecimento. Então isso é algo que você decide fazer dentro de você. Né? De ser aquela pessoa que anima, que transforma a vida do outro pela palavra que sai da sua boca. Pelo coração que você tem de amar as pessoas com o mesmo coração que Cristo amou o mundo. E deu a sua vida por este mundo. Nós também temos que ver essas pessoas, irmãos, totalmente diferente daquilo que o inimigo lança na nossa mente.
Vá, aquela pinguça, não faz isso com essa pessoa, não. Deixa isso morrer nas drogas. Essa prostituta, problema dela. Problema dela não, é problema nosso. De ir lá e dizer, olha, Deus não tem isso para você. Deus não tem esse coração para você. Então nós fomos chamados, irmãos, para encorajar. Dentro do capítulo 14, dentro do capítulo 16 de João, nós vemos alguns versículos aqui, né? Jesus falando de encorajar, de consolar, né? Versos poderosos. João 14, 16. João capítulo 14, verso 16. Diz assim. Dentro do 14 aqui, só 2 versículos, irmãos, ver o quanto isso aqui é importante para nós. João 14, 26. Aliás, 16. Depois o 26. João 14, 16 diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Ou outro encorajador, ou outro consolador. Tem diversas traduções, mas o princípio é o mesmo. O conselheiro é o mesmo. Ajudador, na Bíblia do pastor Valtuir. 26 agora. Vai para o verso 26. Mas o conselheiro, ou o encorajador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O encorajador, o seu é qual que você falou aí? O ajudador. João 15, 26. Pula a página aí para você ver. Mas quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês, da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. 16, 7. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, o consolador, o encorajador, podemos dizer assim, né? Não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Aquele, irmãos, que é a coisa mais doce que nós temos na nossa vida, né? Que nos pega no colo e fala, vem cá. Assim como fez comigo no meu primeiro dia, no primeiro encontro com o Senhor, o Espírito Santo veio e encheu aquele quarto e disse para mim, na minha cara, né? Frente a frente, tete a tete, você pensa que você é bonzinho? Você não é. Você precisa de mim. Clama por mim como um bebê chora por leite. Você já viu um bebê quando está com fome? Não importa o lugar, o braço que ele tiver, o ambiente que ele estiver, ele chora, ele desespera pelo leite. É desse jeito que nós temos que fazer também. Desesperar por Deus. Deus ser para nós como aquele desespero ardente que nós temos de necessidade dele, da vida dele em nós. Hoje eu estava vendo um conceito sobre adoração que eu achei interessante. Não sei se vocês já ouviram. Que adoração é como um cachorrinho que vai na mão do seu dono e beija a mão do dono. E de alguma outra vez ele vem e come na mão do seu dono. Aquilo que o dono está dando algo para ele. Às vezes eu faço isso com meu cachorrinho lá, minha cachorrinha lá em casa. Eu ponho algo na mão assim, ela fica meio receosa, mas ela vai na mão e come. Entende? É submeter, está ali comendo na mão de Deus. Isso é adoração. Achei tremendo esse conceito. Oi? Intimidade, humildade de estar ali, né? Comendo na mão de Deus, na mão do Senhor. Senhor, eu dependo de tudo. Como aquela mulher cananeia, né? Eu me alimento, Senhor, eu me contento das migalhas que caem da tua mesa. Eu preciso do Senhor. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos de ser esses, né, consoladores, porque aqui nós vimos aqui, dentro da palavra, que Jesus enviou o conselheiro, o encorajador, né? Você já pensou se o Espírito Santo não estivesse ali no momento em que Jesus foi assunto aos céus e que ele enviou o seu Espírito? Ali então o Espírito Santo começa a organizar a igreja.
enviar pessoas para todos os lados. O Espírito Santo então unge essas pessoas para que elas recebam o dom, o poder, a autoridade para pregar a outros lugares, a lugares longes, distantes daquele lugar. Porque senão o Evangelho não teria chegado até nós se o Espírito Santo não tivesse feito isso. Ele é o encorajador da nossa vida. Ele é o encorajador da igreja. Nós precisamos dele. 1 Coríntios capítulo 1, verso 3 e 4. Nós lemos, né? Mas vamos ver de novo, não tem problema. 2 Coríntios capítulo 1. Diz assim. O verso 3 e o 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Eu recebi, eu vou dar, não é? A mesma tribulação no qual eu fui consolado, então eu passo a consolar essas pessoas também. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Significa que eu estou honrando aquilo que a cruz proporcionou na minha vida. Eu estou honrando, estou sendo grato àquilo que Jesus fez na minha vida. Quando eu me envolvo, né, com o meu próprio umbigo, com a minha própria vida, a minha própria natureza, e não saio daquele casulo, eu não vou produzir. Né? A linda borboleta que você vê voar pelos jardins, pousando de flor ou rosa em rosa ali, foi a mesma que venceu um casulo um dia. A mesma que suportou a pressão daquele lugar. Então nós precisamos de fazer como Paulo está orientando aqui, né? Que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Sabe por que muitas das vezes eu não consigo consolar alguém, pastor Voltoir? Porque eu estou envolvido com a minha própria tribulação. Eu estou envolvido com a minha própria dificuldade, que eu não consigo vencer. Não consegue pela nossa própria incapacidade, pela nossa própria falta de fé, de posicionar, de dizer não, e pronto, e acabou. Sabe por que aonde está passando muitas pessoas tristes, desoladas na vida, né, com desejo às vezes até de suicídio, e eu não posso consolar essas pessoas, porque eu também sou da mesma laia que essas pessoas estão passando, por essas mesmas dificuldades que as pessoas estão vivendo. Aí eu não consigo enxergar a dor do outro. Ah, mas eu tenho que ser, o eu, e aí esquece o outro. O outro passa desapercebido. Primeiro eu. E está certo que tem que ser primeiro eu, mas num certo período. Num certo momento. Mas chega um momento, irmãos, que eu tenho que fazer como aquela borboleta. Eu vou ter que dar meus voos. Me libertando do mal, do pecado, da obra maligna, saindo debaixo das mãos do diabo para ser um consolador que Deus transformou, um consolador que Deus me chamou também, um encorajador de pessoas que estão ali destruídas. Porque senão eu vou ficar vivendo o meu próprio, né? A minha própria ilusão, a minha própria vida. Sou eu. Você já conversou com pessoas assim? O foco é só ela. E hoje está demais, né? As pessoas fazem assim. Que imagem horrível, né? Lá dentro está podre. Sepulcros caiados. Tomara que a foto que você tire condiz com aquilo que está também dentro do seu coração. Não é pecado fazer esse selfie aí. Mas muitos estão vivendo como aquilo que eu disse aquele dia, né? Chore. Em vez de você ter alegria, chore primeiro por você, porque muitas das coisas precisam ser mudadas dentro de nós. Você já pensou se Barnabé não fosse um homem decidido, um homem resolvido, um homem curado na sua alma? Quem era ele para chegar diante de Saulo? Agora convertido a Paulo. Quem era ele para fazer aquilo? Mas Deus disse, vai lá Barnabé, é você. Você é um homem curado, você
é o filho do consolo, o filho do encorajamento. É você que eu preciso. Eu conto com você agora. Enquanto os outros estavam se degradando, enquanto os outros ali talvez estavam desesperados, mas Deus conta, irmãos, com aqueles que já foram resolvidos, aqueles que já resolveram seus problemas. Eu tenho problema pela frente, eu vou resolver? Vou, mas enquanto eu estou aqui agora, neste minuto presente, eu sou uma pessoa resolvida. Nada me trava, nada me prende, nenhuma corrente maligna possa me prender, porque eu sou filho da consolação, eu consolo também. Amém, meus irmãos? Sou consolador. Sou consolador. E eu quero, para terminar, 4 motivos aqui para nos encorajar as pessoas. Romanos capítulo 15, versículo 6. Volte a sua Bíblia aí em Coríntios um pouquinho. E Romanos capítulo 15, verso 5 e 6. Romanos 15, 5. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Para que com um só coração, uma só voz, vocês glorifiquem o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim é glorificado o Senhor. Nós podemos entender aqui nesse versículo 5 e 6, que Deus só é glorificado, irmãos, quando nós ajudamos, quando nós estendemos as mãos, né? Eu sei que às vezes vai haver alguns equívocos, vai haver alguns excessos, quando nós lidamos com pessoas. Às vezes tem momento que nós vamos ter que pedir perdão. Quando eu me lembro dessa palavra aqui, eu me lembro do apóstolo Sinomar. Teve uma vez que alguém chegou diante dele, eu estava nervoso lá, e ele excomungou a pessoa. Né? Chamou o cara de filho do diabo lá, não me lembro mais qual foi a frase. E aí depois essa pessoa chegou nele e falou: "Você não lembra de mim?" Ele falou: "É o filho do diabo que o senhor chamou aquela vez." Aí eles se perdoaram lá e tudo. Então, tem certas situações que às vezes a gente fala: "Poxa, que burrada que eu dei aqui agora. Eu podia ter consolado, eu podia ter encorajado esta pessoa." Mas que bom que nós possamos arrepender e dizer: "Senhor, eis-me aqui." Então, o primeiro motivo, irmãos, Deus é glorificado quando eu encorajo uns aos outros. Quando nós encorajamos uns aos outros, nós glorificamos a Deus. Glorificar a Deus não é só dizer glória a Deus, não. É você estender as mãos, é você ajudar, né? É você se preocupar com o outro. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 11. O segundo motivo. 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11, diz assim: "Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo." É uma ordem, irmãos. É uma ordem, né? Por isso, exortem e edifiquem uns aos outros. Consolem uns aos outros. Meu irmão, está difícil? Não, calma. Calma, não chegou o seu tempo ainda. "Ah, mas pastor, mas irmão." Calma, meu irmão, você vai vencer esse mal. Você vai vencer esse pecado. Jesus venceu. Ele não disse que ele venceu e nós venceríamos também? "No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo." Calma, usa a palavra, né? Declare a palavra. Confirme a palavra diante de tudo aquilo que você, né, está vivendo com aquela pessoa ou para você também. Terceiro motivo de encorajamento. Hebreus 3, 13. Hebreus capítulo 3, verso 13. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros. Aqui está a palavra encoraje na NVI. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O encorajamento, irmãos, quebra o engano do diabo. O encorajamento quebra o engano do pecado na vida das pessoas. Por isso que a palavra está dizendo aqui: encorajem,
Encoraje uns aos outros. Né? Encoraje as pessoas. Por isso que nós estamos aqui declarando esse princípio, né? Princípio de encorajamento para a Igreja da Paz Betel, para as nossas famílias. Nós vivemos disso. Não que você vai massagear o ego da pessoa, você é isso, você é aquilo, não. Mas é a palavra da verdade dita dentro do coração da pessoa. Né? Amém? Quarto motivo de encorajarmos as pessoas. 2 Coríntios capítulo 2, versos 5 e 8. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 5 e 8. Aqui diz que o encorajamento edifica. Amém? 2, 5. Se um de vocês tem causado tristeza, não tenha causado apenas a mim, mas também em parte para que eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhes foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhes, consolá-lo para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirme o amor que tem por ele. Se uma pessoa é como uma vara que você já pisa nela, né? A Bíblia mesmo fala, né? Não pise na vara que está quebrada ali. Você já vai acabar de destruir a vida da pessoa. Então, é fato que essa pessoa talvez está passando por uma luta, por um vale. Você não pode ser motivo, né, de ser ainda mais severo com esta pessoa. É um momento, às vezes, de que o remédio agora é um encorajamento. O remédio agora é você dizer, olha, você vai vencer. Eu vou te ajudar em oração, vamos fazer uma campanha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ou seja, encorajar a pessoa, estender as mãos, né? Deuteronômio 31, verso 6, diz assim. Deuteronômio 31, verso 6, irmãos. Ouça o que está dizendo essa palavra. Sejam fortes e corajosos, não tenha medo, nem fiquem apavorados por causa delas, das nações, né? Pois vocês nunca os deixará. Eu sou Deus e vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Amém? Então essa é a palavra para nós nesta noite, irmãos. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 20. Diz assim. E acrescentou. Vamos ver o 19 antes, por favor. 1 Crônicas 28, 19. Disse Davi a Salomão: tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito, e ele me deu entendimento para executar todos esses projetos. E acrescentou: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo, nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não deixará, nem o abandonará, até que se termine toda a construção da Igreja da Paz Betel. Amém? Até que termine a construção do templo do Senhor. Amém? Vamos fechar com esse versículo então. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 20. Nós lemos o 19 e o 20. Deus está conosco. Eu queria que da forma que você estivesse agora, não precisa ficar em pé, só se você queira. Curva a sua cabeça agora, irmãos. Curva a sua cabeça. E a sua oração nessa noite vai ser: Senhor, que eu seja um Barnabé.